Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente vem hoje para a nossa 8ª aula aqui do 9º ano. E o tema da aula de hoje permanece governo Getúlio Vargas. E isso, esses temas que a gente estava trazendo nas últimas aulas para você. Você está lembrado que a gente vem falando lá desde a Revolução de 30, o golpe sobre o Júlio Prestes e o início do governo do Getúlio Vargas. Na aula de hoje, nós vamos continuar nesse assunto. Já que a gente vai falar sobre governo Getúlio Vargas, tem uma imagem para a gente começar a conversar sobre isso. Dá uma boa olhada nessa imagem aí agora. Isso, você conseguiu perceber um presidente falando com muitos jovens aqui. Então aqui você tem o Getúlio Vargas, a figura dele já conhecida, você lembra que a gente mostrou essa imagem nas últimas aulas, e você tem ele conversando com muitos jovens, todos segurando uma bandeira do Brasil. Na sua opinião, qual é o significado dessa cena? Um presidente conversando com a população. O que o governo está querendo passar com essa imagem que era feita em propaganda para a população? Qual a intenção do governo do Getúlio Vargas ao fazer essa imagem? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. O Getúlio Vargas chegando próximo ao povo e como ele começa a lidar com o povo numa fase do governo dele chamada Estado Novo. Então, o governo está orientando o povo sobre os caminhos e escolhas a seguir. Então, você tem um presidente guiando o povo, orientando, dizendo por onde caminhar. É um pouquinho sobre isso que a gente começa a falar na aula de hoje e vai falar nas próximas aulas, certo? Então, na aula anterior, nós conversamos bastante sobre o governo Getúlio Vargas numa fase chamada de governo constitucional. E nessa fase, você lembra que teve briga de dois grupos políticos bem diferentes, com posições distintas, mas com posições bem marcadas. Lembra desses dois grupos? Tá aqui para você. A e B, Ação Integralista Brasileira, que tinha uma grande inspiração fascista, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de grande inspiração socialista. Então você tem essa disputa entre esses dois grupos políticos nessa fase chamada governo constitucional. Olha a data. Lembra que foi de 1934 até 1937. Tá lembrado? Então, você tem essas posições no cenário político brasileiro. Já que a gente vem agora para a aula de hoje, a gente começa falando de um negócio chamado Intentona Comunista. Olha que nome fácil de você gravar. Escreve no caderno aí. Intentona Comunista. Uma palavra que você diz todos os dias aí, né? Intentona traz a ideia de uma intenção frustrada, que não deu muito certo. Então é como os inimigos desse movimento o chamaram. Intentona comunista, uma tentativa comunista que não deu muito certo. Vamos falar sobre ela aqui então. Foi uma tentativa de golpe e por isso que eu sublinhei. Criança, sublinhe no seu caderno. É uma tentativa de golpe. Isso é importante que você lembre. Tentativa de golpe. E foi feito por militares contra o presidente Getúlio Vargas, em nome da Aliança Nacional Libertadora. Lembra que a gente falou na última aula sobre esse pessoal da ANL. Então você tem alguns militares que tentaram um golpe contra o presidente. A liderança desse golpe é do Luiz Carlos Prestes. Lembra dele que a gente já falou dele em 2 aulas diferentes? Lá da coluna Prestes, e a gente falou dele também na nossa última aula, ele que liderou essa ANL. O Luiz Carlos Prestes, então, tem a liderança desse movimento, junto com ele, a sua esposa Olga Benário, que era a companheira alemã dele, e outros membros também participaram juntos. Mas você tem uma liderança principal desses dois, o Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário. Esse movimento começou muito forte em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Na verdade, as 3 cidades onde realmente o movimento
foi para valer, onde os militares foram para a ação prática. Nessas 3 cidades, quartéis se rebelaram. Então, militares se rebelaram. Tropas legalistas venceram. O que é uma tropa legalista? As tropas ao lado do governo. Então, as tropas do governo venceram as tropas que se revoltaram nessas 3 cidades. O pessoal de Natal e de Recife meio que queimou a largada, começou alguns dias antes, e isso favoreceu as tropas do governo irem contra e vencê-los então. Quando o movimento começou no Rio de Janeiro, já havia começado antes em Natal e Recife, então o governo conseguiu coordenar as ações de uma maneira mais fácil. O governo aproveitou essa tentativa de golpe comunista e prendeu membros e simpatizantes da ANL. Então ele não só prendeu quem estava no movimento, os militares, quem foi para a ação. O governo aproveitou e, acusando de uma ameaça comunista, passou a prender pessoas simpatizantes desse movimento comunista. Então, você tem muitas pessoas presas no Brasil acusadas de ajudar ou de simpatizar com o movimento, de dar apoio ao movimento. Então, aqui, ó, você tem aí na sua tela aparecendo bem certinha a fachada do quartel de regimento de polícia de Natal. Repara que ele está todo cravado de balas. Exatamente, quando esse movimento começa, os soldados do 21º Batalhão de Caçadores de Natal atacam, então, o regimento policial de Natal. E aí você tem essa fachada aqui toda cravada de balas. Olha só, uma fachada toda arrebentada. Sim, você tem uma cena, então, aí de guerra acontecendo em Natal. É um cenário de guerra, foi uma tentativa de golpe real. Aqui você tem a imagem dos 2 principais líderes dessa intentona comunista. Aqui a figura que você já conhece, bem ao meio, o Luiz Carlos Prestes. Aqui ele cercado por policiais, ele está no Tribunal de Segurança Nacional, em 1937, tribunal feito para julgar esses comunistas que tentaram dar o golpe no governo Getúlio Vargas. Aqui o Luiz Carlos Prestes ao meio. Do seu ladinho direito, você tem a Olga Benário, a esposa dele. A Olga Benário é alemã, lá da terra do Hitler, mas ela recebeu treinamento da União Soviética e era, então, uma agente da União Soviética, uma agente comunista que vem para o Brasil auxiliar o Luiz Carlos Prestes e acaba se tornando esposa dele. Aqui, uma foto dela quando ela vem para o Brasil. Então, você tem os 2 aí que lideraram esse golpe. O Getúlio Vargas, em 1936, no comecinho do ano, prendeu a Olga Benário e decidiu extraditar ela, ou seja, devolver ela para a Alemanha. Problema, a Olga Benário, sendo alemã e ligada à União Soviética, é extremamente inimiga do governo da Alemanha na época, que era do Adolf Hitler, que a gente vai falar mais para frente. O Hitler entende isso como um presente, então ele recebe uma traidora da nação, e manda ela também, além de tudo, era judia, e manda ela para um campo de concentração. Com um pequeno detalhe, ela foi mandada embora do Brasil grávida do Luiz Carlos Prestes. Então você tem uma presa, uma agente comunista presa no Brasil, extraditada, mandada embora do Brasil grávida de um brasileiro, o que não era permitido por lei, mas o Getúlio Vargas faz isso mesmo assim e ganha uma moral, claro, com o Hitler, o governante da Alemanha. Então, aqui, um pouquinho da historinha dos 2, aquela nossa parte um pouquinho mais ligada à fofoca durante a aula para te aliviar. Ei, para a gente continuar, tem uma atividade para você fazer, responde ela rapidinho que a gente já volta para conversar, ok?
E aí, pessoal? Tranquilo de responder esse, né? Ainda mais com alternativas tão fáceis. A Intentona Comunista de 1935 foi um golpe A, liderado pelos Estados Unidos contra a União Soviética. A gente não citou nada disso na aula de hoje. B, liderado pela Alemanha contra os comunistas. Não citamos nada disso na aula de hoje. C, liderado por comunistas da ANL contra o Getúlio Vargas. Você vai lembrar que a gente começou a aula de hoje falando disso. E a última, foi um golpe contra a Argentina feito pelo governo brasileiro. Só pelas alternativas, você eliminou, ficou muito fácil, então a nossa resposta correta é a letra C. Foi um golpe liderado por comunistas da ANL contra o Getúlio Vargas. Presta atenção, caso você não anotou ainda o que foi a Intentona Comunista, tá aqui algo bem simples para você anotar. Intentona Comunista. Golpe liderado por comunistas da ANL contra o governo Getúlio Vargas. Ou uma tentativa de golpe, né? Intentona. Anota isso, caso você não tenha anotado. Lembra que eu pedi para você anotar lá no começo. Tentativa de golpe. Ah, não anotou, ficou com preguiça? Anota isso aqui agora, então. Certo? Então, Intentona Comunista, resolvido aqui. Ei, como foi o governo Getúlio Vargas a partir desse evento? Como Getúlio Vargas usou esse evento, a Intentona Comunista, para seguir o seu governo? E é sobre isso que a gente continua nessa aula. Olha aqui, Estado Novo. Esse Estado com E maiúsculo, a ideia de um governo novo. Como foi essa nova forma de governo que o Getúlio Vargas passou a colocar em prática no Brasil? Ei, pela Constituição de 34, e você lembra dela que a gente já falou dela nas nossas últimas aulas. Pela Constituição, a eleição de 1934 era indireta, os deputados que iam votar, com um mandato de 4 anos para o presidente, sem direito à reeleição. Então, na eleição de 1938, o povo ia votar, a eleição já seria direta, e o Getúlio não podia ser candidato. Então, pela Constituição, o mandato de Vargas terminaria em 38, sem direito à reeleição. Mas, em setembro de 37, o Serviço Secreto do Exército informou ter descoberto um plano comunista. Esse plano comunista tinha como intenção destruir a democracia no Brasil. E o Serviço Secreto do Exército chamou esse plano de Plano Cohen. Olha isso, o Exército descobriu algo grave. Os comunistas, que em 1935 tentaram dar um golpe, 2 anos depois estavam voltando para destruir a democracia no Brasil. Isso é um fato gravíssimo. O Exército descobriu, o Brasil corria perigo, a democracia no Brasil corria um grave perigo. Então, o governo usou essa ameaça comunista agora para tomar decisões muito importantes, porque, claro, é algo muito grave que estava acontecendo e que o Exército conseguiu descobrir a tempo. Olha só. Mas o Plano Cohen era uma farsa total. O Plano Cohen era uma farsa forjada pelo governo, contando com o apoio dos integralistas. Lembra dos integralistas das últimas aulas que a gente conversou? O movimento liderado pelo Plínio Salgado, que defende um governo forte, partido único, líder único. Lembra disso? Boa! Esse pessoal ajudou o governo a montar essa farsa, chamada Plano Cohen. Olha isso! E no dia 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas, numa rede de rádios, anunciou o fechamento do Congresso Nacional, Congresso, deputados e senadores, e uma nova Constituição para o Brasil, substituindo a Constituição de 1934, que dava liberdades políticas. Cancelou aquela e temos uma nova Constituição, muito mais fechada agora, uma Constituição que basicamente dizia: quem manda é o Getúlio Vargas. Então, em 10 de novembro ele anunciou isso para o Brasil. Por causa do golpe, ou por causa dessa tentativa de golpe que descobrimos, que o nosso exército conseguiu descobrir, precisamos tomar medidas drásticas. Vamos fechar o Congresso Nacional, uma nova Constituição, e eu, Getúlio Vargas, tenho agora mais poderes para poder impedir os comunistas de terem poder no Brasil.
Então repara, o Getúlio Vargas usou essa tentativa de golpe para mostrar que ele é o salvador da pátria. Ele é quem precisa ter mais poder para impedir que a democracia no Brasil seja destruída. Então, é o início do que a gente chamou então no começo agora de Estado Novo, um novo governo. O Getúlio Vargas agora passou a ter mais poder amparado pela Constituição, pelas leis. Estado Novo. E dá uma olhada nessa imagem aqui. Isso, repara bem centralizada na tua tela. Essa é a imagem do dia 10 de novembro de 1937. O Getúlio Vargas anunciando em rede de rádio o fechamento do Congresso, uma nova Constituição e o início do chamado Estado Novo. Está aqui o Getúlio Vargas, que você já conhece a figura dele, anunciando isso pelas rádios. Por que pela rádio? Porque ele não foi na TV anunciar? Porque ainda não havia televisão. A televisão no Brasil chegou 13 anos depois, em 1950. Então é o rádio, a forma de comunicação em massa que havia disponível, e o Getúlio Vargas usou muito essa ferramenta, e a gente vai ver isso até em próximas aulas, né? Então, Estado Novo. Características disso. Permissão para governar por decretos-lei. Decretos-lei. Não tem mais deputados e senadores criando lei. Agora é o presidente que decretava o que valia e o que não valia. Suspensão das eleições. Lembra que em 38 teria uma eleição? Aí em novembro, Getúlio Vargas, em novembro de 37, anunciou: tá cancelada a eleição, eu vou ficar no governo por mais um tempo, eu vou fazer esse sacrifício de governar por mais um tempo até corrigir essa ameaça comunista que quer destruir a democracia no Brasil. Ainda, extinguiu todos os partidos políticos do Brasil. Greves e manifestações contra o governo foram proibidas. Não pode falar nada que seja contra o governo. Nada. Nenhuma greve está autorizada. Qual é o discurso do Getúlio? Precisamos de uma união de todo mundo, trabalhadores, patrões, de toda a sociedade, junto com o governo, para impedirmos essas ameaças que rondam o Brasil. Ei, agentes do governo podiam então, no Estado Novo, invadir casas e prender pessoas de forma autoritária. Olha isso. Se os agentes do governo desconfiassem que ali havia alguém que fosse contra o governo, havia autorização para invadir a casa e prender essa pessoa. Os sindicatos passaram a ser controlados pelo governo. Então, essa grande força dos trabalhadores, o governo passou agora a controlar os sindicatos. Quem liderava esses sindicatos passou a ser controlado pelo governo. Você tem aqui, claramente você conseguiu perceber, por todas essas características, que você tem um início de ditadura no Brasil. São características de um governo ditatorial aqui, muito claras aparecendo. Então, sobre tudo isso que a gente falou do governo Getúlio Vargas, tem um exercício para você fazer. Ele é bem tranquilinho, mas ele vai demorar um pouquinho para fazer. Presta bastante atenção em todas as imagens do Getúlio Vargas, aí, em todos os detalhes, e responda essa questão no seu caderno, que a gente já volta a conversar sobre isso. Vai lá!
E aí, conseguiu perceber todas as carinhas do Getúlio Vargas? Todas as expressões do Getúlio Vargas aí que ficaram na sua tela? Conseguiu perceber as diferenças? Esse desenho foi feito pelo cartunista Belmonte, publicado no jornal Folha da Manhã, lá em 1937, como a gente falava. Repara na data, é antes mesmo do Plano Cohen, antes mesmo de tudo isso. Então, conseguiu perceber as diferenças todas? Essa é a pergunta. Explique isso. Vamos lá, repare que você tem sorrisos nas duas primeiras. E na primeira ainda, uma gargalhada do Getúlio Vargas. Lembra que em 1930 o que aconteceu? A Revolução de 30, ele assumiu o governo. Em 1931, o início das medidas do Getúlio Vargas, naquele governo provisório, onde ele governa com muita tranquilidade. Repara em 1932 a cara dele de que não gostei disso aí. Então ele está bem sério ali, com uma cara de que não gostou. O que aconteceu em 32? A Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1933, o Getúlio já está suave. Por quê? Ele venceu São Paulo na Revolução Constitucionalista, ou Guerra Paulista, e agora ele está tranquilo de novo. Lembra que os deputados em 33 estão começando a votar a Constituição, que foi aprovada lá em 34. A mesma cara dele em 34, um sorriso muito feliz. Ele foi eleito presidente indiretamente pelos deputados. Em 35, ele continua com esse sorriso. Em 35, ele continua com esse sorriso ainda muito feliz, muito alegre. Você tem um Getúlio Vargas ali que, apesar da intentona comunista, ele conseguiu vencer essa tentativa de golpe. Em 36, ele fecha a cara. Por quê? Ele está prendendo esses simpatizantes comunistas, então ele agora começa a ver problemas no seu governo. E em 37, ele fecha a cara de vez, extremamente bravo, com um olhar como se estivesse dando uma bronca. É o início do Estado Novo. Você conseguiu escrever tudo isso percebendo as imagens? Eu vou te dar uma ajuda. Se você está vendo pela internet, pelo seu celular, fica muito mais fácil. Dá um print nessa tela, fotografa essa tela. Caso você não conseguiu responder, estou te dando uma ajuda aqui nessa tela aí para você. Printa aí, dá uma fotografada nela. Vou deixar ela na tela para você. Isso. O que está escrito aqui foi o que eu já falei para você, mas eu quis manter as carinhas para você ficar vendo, certo? Mais uma tarefa para você fazer. Dá uma boa olhada nessa imagem e, a partir dos elementos dessa imagem, explique a que fato ela está se referindo. Tem um tempinho para você. Vai lá.
E aí, você conseguiu perceber todos os elementos dessa imagem? Ó, repara que embaixo tem um diálogo. Lá no Palácio das Águias, então, Getúlio, para que cerca de arame farpado? Bastam as habituais cascas de banana. E você repara que na imagem tem o Getúlio segurando uma cesta e espalhando cascas de banana na frente do Palácio do Governo. Então, o Getúlio mesmo diz, para que colocar um monte de obstáculos se bastam algumas próprias cascas de banana que eu coloco para que eu me mantenha no poder, para que nenhum inimigo chegue próximo a mim? Lembra do plano Cohen. O próprio Getúlio, então, o próprio governo, criou um plano, criou a dificuldade e criou a solução para se manter no governo. Então tá aqui para você. Na charge, o personagem de Getúlio Vargas argumenta que não necessita de armadilhas complexas para permanecer no governo, pois bastaria uma armadilha simples, como bananas, para que seus inimigos escorregassem. É uma referência ao plano Cohen. Conseguiu responder mais ou menos nessa linha? Essa é a ideia, certo? Ei, mais uma tarefa para você. Responde no seu caderno. Vai lá!
Conseguiu explicar essa frase que aparece aí? Com o Estado Novo, Getúlio Vargas pôde conduzir o país sem que a oposição pudesse se expressar de forma legal. Como isso? Então, para te ajudar, a respostinha para você. Lembra, o Congresso Nacional estava fechado. É o lugar onde os deputados, onde os senadores podiam se expressar. Estava fechado. Então, diminui uma chance de expressão da oposição. Ainda, os partidos políticos foram extintos. O presidente passou a governar por decretos-lei. Não são mais deputados que criam as leis. E, já que não tem também direito de greve, o direito do trabalhador se expressar, não havia lugar para a oposição se expressar. Ou pensa como Getúlio, ou você não pode expressar a sua opinião. Certo? Bem tranquilinha essa frase, e isso te explica muito bem o que é Estado Novo. É isso aqui. Ou é do governo, ou você não se expressa. Crianças, na aula de hoje, então você aprendeu, para a gente fechar, de maneira bem resumida, o que você aprendeu na aula de hoje? Houve uma tentativa de golpe no Brasil chamada de Intentona Comunista, liderada pela ANL contra o Getúlio Vargas. Aproveitando-se dessa tentativa de golpe, o governo inventou uma farsa do chamado Plano Cohen, uma suposta ameaça comunista ao Brasil em 1937, e o Getúlio Vargas se aproveitou disso para criar o chamado Estado Novo, um governo com características de ditadura, onde o Getúlio Vargas passou a mandar sozinho, de maneira ditatorial. Certo? Resuminho da aula de hoje para você, printa essa tela, fotografa ela para você poder lembrar. Galera, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula que a gente continua a falar do nosso querido Getúlio Vargas. Tchau, até mais!